Amém, glória a Deus. Amém? Amém? Amém, gente, parece que vocês não lancharam antes de vir para a igreja. Glória a Deus. Quantos estiveram aqui domingo passado? Levanta a mão, por favor. Quantos não estiveram aqui domingo passado? Levanta a mão. A minoria. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu fiquei um pouco preocupado com o que nós temos absolvido durante o culto, durante a palavra. Pastor Zico falou assim, olha, nós vamos fazer uma aliança de deixarmos as 3 últimas fileiras livres. Quantos lembram? Então, vocês que estão aí atrás, eu peço, por favor, venham para frente. Deixe as três fileiras liberadas. Pastor Zico falou que era bom deixar, por quê? Alguém lembra? Ninguém lembra? Então, eu acho que dificilmente vão lembrar da palavra também. Porque o visitante, ele se sente constrangido, às vezes, em chegar e vir bem para a frente. Ele falou, olha, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um pacto em deixar as cadeiras. Foi assim ou não? Gente, não é possível. Foi assim ou não? Porque várias pessoas levantaram a mão que vieram. E poucas não estiveram aqui presentes. Então, vamos continuar essa aliança, vamos continuar esse propósito. Mas, você olhando aquelas cadeiras vazias, lembre-se de trazer um visitante para ocupá-la. Aí, no próximo culto, ele virá para frente também, porque ele já vai se sentir de casa. Porque todas aquelas pessoas que chegam à casa do Senhor, e eles confessam o Senhor Jesus como seu eterno Salvador, eles são parte da família de Cristo. E eles vão se sentir confortáveis em estarem aqui. Amém? Amém? Irmãos, vocês estão muito tímidos. O que é que está acontecendo? Palavra boa e necessária. O tema de hoje é aliança. E o que o pastor Zico falou semana passada foi a aliança de estarmos um pouco mais à frente. Mas eu quero trazer poucas palavras a respeito da aliança. Nas Escrituras, é um contrato, um ajuste solene que se realiza entre 2 pessoas ou mais. Então, eu creio que todos nós aqui temos uma aliança com o Senhor, sim ou não? Sim. Nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança é em servir o Senhor. Em todos os momentos. Eu vi uma aliança verdadeira aqui hoje, de um jovem que estava com a sua boca machucada, com alguns problemas, mas como ele tinha um compromisso, ele não hesitou em vir da maneira que ele estava. E Deus o usou. E assim somos nós, independente de como nós estivermos, se confiarmos que o Senhor, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, e que eu tenho uma aliança com Ele, é Ele quem cuida de mim. Quando eu creio nisto, que Ele cuida de mim, eu tenho uma postura diferente. Eu tenho uma postura de fé, que o Senhor, Ele vai resolver todas as coisas. Por mais difíceis que nós pensamos que elas sejam, para o Senhor, nada é impossível. Temos que estarmos alertas à nossa posição em Deus. Muitas vezes nós deixamos de receber algo porque involuntariamente ou voluntariamente, acredito que não seja, nós esquecemos que nós somos aliançados.
E quando nós esquecemos que nós somos aliançados, nós desviamos do propósito. Mas quando nós cremos que nós temos uma aliança verdadeira, nós não desviaremos do propósito. Ainda que venham as diversidades. Estou casado com a Neide há 34 anos. Passamos por provações? Sim. Passamos por dificuldades? Sim. Mas uma coisa que nós nunca abrimos mão foi da aliança. E mesmo assim, a minha vida com Deus, 34 anos que eu vivo com o Senhor. Passei por momentos difíceis? Sim. Passei por momentos difíceis? Sim. Mas eu nunca abri mão da minha aliança com o Senhor. Porque eu sei, esse louvor hoje foi bênção demais, eu sei que nos momentos mais difíceis eu estou no braço do Senhor. E passei por muitos momentos difíceis, como vocês sabem aí, passei 8 anos aí com momentos muito difíceis. E o que me sustentou foi estar aliançado com o Senhor. Porque quando nós estamos aliançados e temos essa convicção, não é a dificuldade, não são as diversidades que nos separará do amor do Senhor. Temos que estarmos firmes no propósito. Muitas vezes passamos por provações que nós não entendemos. Passamos por momentos que nós não entendemos. Mas muitas vezes nós passamos por provações, por alguns momentos, porque nós desviamos do propósito do Senhor. Sempre eu gosto de falar de Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não desviares nem para a direita, nem para a esquerda, todas as bênçãos lhe alcançarão. Essa é uma promessa para quem é aliançado, para quem tem fé, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós temos que entender que a aliança forjada no fogo com o Senhor, ela nos levará a uma posição de honra, porque a palavra de Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Pastor, mas muitas coisas estão dando errado na minha vida. Mas atenta para a sua vida e veja se você está ouvindo atentamente a voz do Senhor. Muitas vezes nós não estamos atentos à voz do Senhor. Homens que fizeram aliança, Abraão e Amaleque, Israel e Gibeão, Labão e Jacó, Davi e Jonas e Josué. Devido a toda a adversidade que o povo de Israel estava passando, lá no final Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz assim, Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que está da além do rio, ou deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nesse relato de Josué, ele vem falando aqui de aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. E Deus fez uma aliança de tirá-los do Egito, e eles passaram ali pelo mar, eles andaram 40 anos ali pelo Egito, mas Deus supriu em tudo a necessidade deles. Mas nós sabemos que, mesmo com um Deus tão grande, mostrando grandes sinais e maravilhas, grande multidão padeceram no Egito, no deserto.
mesmo vendo milagres, mesmo vendo a mão poderosa do Senhor, eles ainda transgrediram e não andaram segundo a direção de Deus. E muitas vezes nós estamos dessa maneira. Aquele povo era povo de Deus, como nós somos um povo de Deus. Mas muitas vezes nós estamos igual àquele povo, deixando de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, deixando de cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E assim, nós desviamos do caminho do Senhor. Em não fazer a vontade dEle. Não é que agora eu não sou, não, basta para mim, não quero ser mais crente. Não chegamos a um ponto tão pesado, mas nós desviamos. Às vezes involuntariamente, às vezes sem perceber, nós deixamos de fazer algo que Deus determinou ao nosso coração. Quando Deus fala de aliança, Ele fala de algo que é forjado no fogo, algo que é real, algo que é vivo. Mas, muitas vezes, nas nossas aflições, nas nossas decepções, nós deixamos de crer no Senhor. Às vezes, abrimos mão de estar na presença do Senhor. O estar voltado à palavra, o estar voltado à oração, o estar voltado ao jejum, isso nos atrai, isso nos leva a Deus. Isso nos leva a firmar uma aliança sólida, um compromisso eterno para com o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem um compromisso conosco. Independente do que eu pensava antes ou não, Deus, Ele fez um compromisso. Deus, Ele fez uma aliança. E sempre nós vemos, nos livros de reis, nós passamos em crônicas e andamos para frente, nós vemos ali reis que se corromperam, mas homens que fizeram segundo a vontade do Senhor. Em meio a uma nação, homens que fizeram a vontade do Senhor. Primeira aliança forjada, firmada, foi quando Deus fez uma aliança com Noé. A terra estava corrompida. A terra estava degradada, não tinha mais o que fazer. Mas Deus viu um justo. Deus viu um homem íntegro. E às vezes nós falamos para nós mesmos, é muito difícil. É porque é complicado, pastor, o senhor não sabe onde eu trabalho. É complicado, o senhor não sabe lá, a minha turma lá que a gente joga bola. E eu sei que tem muitas coisas complicadas. Agora eu quero que vocês voltem lá atrás. No meio de uma geração corrupta e má, existia um justo. Era fácil para um no meio de uma grande multidão. Era fácil? Então, se nós olharmos para esses homens da fé, nós não temos nenhum argumento digno de estar na presença. Olha, Senhor, eu vacilei por causa disso. Nós temos que estarmos convictos no que Deus separou para nós. O que Deus separou para você, você tem que estar convicto. Você tem que estar aliançado. Você tem que estar voltado para o Senhor, independente do que está acontecendo na sua vida. Porque quando nós cremos, quando nós tomamos uma posição,
Deus, Ele muda o rumo da nossa vida. E nós temos que estarmos restabelecidos com essa aliança. Nós temos que estarmos voltados à palavra, voltados à direção do Senhor sobre as nossas vidas. Temos que estarmos ligados, atentos, a cada momento, a cada instante. Porque se nós entrarmos nas redes sociais, entrarmos na televisão, tudo que você vai ver hoje, é tudo que nos leva às práticas imorais. Nos leva à prática da mentira. Não, mas o que é que tem? Essa mentira aqui, ela só foi para proteger. Aí nós queremos um argumento. Né, Zé? Não, essa mentirinha aqui, ela foi só porque se eu falasse a verdade, fulano ia lá e ia matar Beltrano. Então, essa mentirinha aqui é só para livrar. Mas aquele que tem a prática da verdade, ele não se corrompe em meias palavras. Ele não se corrompe com aquilo que não vem condizer com a palavra de Deus. Que não vem a corromper a minha aliança com o Senhor. Gênesis 6:9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Só até aí. Então, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E através desta conduta, nós estamos aqui. Porque se Noé tivesse sido corrompido como aqueles outros homens, Deus teria exterminado toda a alma vivente da face da terra. Então, pela aliança de um homem, todos nós estamos aqui. Então, pela sua aliança, todos os seus familiares serão abençoados. Porque você tem o poder de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o crer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, pastor, o senhor não conhece, o meu filho não sabe. O senhor não conhece, o senhor não sabe. O senhor não conhece, o senhor não sabe. Eu posso não saber como vive sua mãe, seu tio, seus irmãos, seus primos, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe a porção de fé e a aliança que você tem com Ele. E através de você, uma geração, ela poderá ser salva. E o mais importante, no dia da trombeta, você estará com o Senhor. Porque a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então nós temos que entender que o propósito de Deus sobre as nossas vidas é nos fazer a entrar na arca, a estar com Ele no dia do juízo. E quando o Senhor nos chamar, quando Ele nos requisitar para o seu leito, não haverá acusação, não haverá condenação sobre ti. Assim, se nós tivermos uma vida íntegra, como Noé, ali um homem justo, um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, Gênesis 6, 18 e 19.
Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que viveres, de toda a carne, 2 de cada espécie, entrará na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Então, tudo o que há foi por um homem aliançado. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu lar? Mediante as promessas de Deus para a sua vida. Como está restabelecida a sua aliança com o Senhor? Como você atende ao chamado do Senhor sobre a sua vida? Até onde nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para fazer a vontade do Senhor? E entender o chamado dEle. Eu acredito assim, todos nós devemos evangelizar, todos nós somos evangelistas. A palavra diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós somos assim, tem muitos que são tímidos demais, muitos são reservados, e muitas vezes não tem a facilidade em estar falando. Eu creio assim também. Mas uma coisa eu creio que eu não abro mão, é no testemunho. Não preciso eu falar nada, a minha vizinhança vai me conhecer pelo meu testemunho. O seu testemunho vai dizer quem você é, no seu trabalho, ali no jogo de futebol, onde você estiver, dentro da sua casa, você vai ser testemunha. Como você tem vivido no lar? O cônjuge com os seus filhos, o cônjuge para com o cônjuge, marido para a mulher, mulher para com o marido. Como temos vivido? Qual tem sido o meu testemunho? Como nós temos nos posicionado mediante a aliança que eu tenho, que você tem, individual da sua esposa, individual do seu marido, a aliança que você tem com o Senhor? Essa aliança ela tem que fazer a diferença onde você estiver, por onde você caminhar. Eu, há muitos anos atrás, eu gostava de jogar bola. Jogava bola no meio dos irmãos. Mas eu parei de jogar bola. Eu desgostei do futebol. Para não pecar contra o meu Deus. Porque já quebraram o meu pé, cotovelada no nariz, e muitas coisas jogando dentro do convívio dos irmãos da igreja. Eu falo, se um irmão desse, ele faz uma coisa dessa, eu não sei que espírito há nele. Se eu não posso controlar o Espírito Santo que está dentro de mim, então eu abandono o futebol. Então eu sei que eu sou muito tranquilo, mas quando eu fico nervoso mesmo. Mas para não pecar, eu não deixo chegar que esse nervosismo, ele passa do meu limite. Então eu falei, a partir de hoje eu não jogo mais bola, William. Porque se eu ganhar uma cotovelada no nariz de novo, eu vou partir para a briga, e partir para a briga com o irmão, isso não é bom. Isso não condiz com a palavra. Jesus, isso não condiz com o Senhor. Mas não. Tem irmãos que o cara não pode dar um esbarrão que ele volta, já quer brigar e pontapé e palavras de baixo calão e aquela coisa toda. Sei que não tem ninguém aqui no nosso meio desse jeito. Se tiver, irmão, abre mão. Abre mão. Porque isso pode ser um passo para você estar quebrando a aliança. Abre mão. O que a palavra, o que Jesus diz?
Se alguém lhe bater numa face, bata na outra face dele. Não, dê a outra. O senhor não sabe o sangue que sobe, pastor. Eu sei. Que já subiu o sangue assim em mim e fala assim, agora eu acabo com esse camarada. Mas eu dou ouvidos à voz do Espírito Santo. Opa, calma, espera, deixa quieto. E é assim na nossa vida por onde nós andamos, dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Nós temos que entender que nós devemos deixar ser forjado o caráter de Cristo em nós. Né? Sempre nós falamos assim, quando um casal, eles têm muitos anos de convivência, assim, poxa, mas eles parecem irmãos. É verdade. A convivência, nós vamos conhecendo um ao outro de tal maneira que nós passamos a identificar um com o outro e parecer igual. Então, essa comunhão, esse parecer igual, é isso com Jesus Cristo, é estar com Ele, alinhado com Ele em aliança, e nós vamos andar, nós vamos ser confundidos com o caráter de Cristo, com o posicionamento de Cristo. E onde você estiver, ali a presença do Senhor estará, porque ali foi a aliança forjada. Se algum colega de trabalho seu for contar uma piada de maledicência, você diz, afasta, sai perto. Às vezes vão falar para você que é ser o santão. Não, mas meu ouvido não é pinico. E N outras coisas, que nós às vezes estamos nos relacionando, vivendo no mundo, e algumas coisas nós fazemos parte ali, sim, fazemos. Mas aquelas coisas não podem fazer parte de nós. Não sei se vocês entenderam. Às vezes nós estamos em comum aqui, estamos fazendo parte, mas algo que está falado que ele não precisa fazer parte da minha vida. Se nós vamos aconselhar algum casal, algum homem, e ele fala de algumas práticas, eu não preciso fazer parte dela, mas eu tenho que mostrar que aquilo ele não condiz com o que Jesus faria. Claro que nós não vamos apedrejar, porque isso não é certo, mas nós vamos, com a nossa aliança forjada, mostrar quem nós somos e mostrar o que nós significamos para o mundo. Porque o mundo ele já está perdido. Hoje, se nós formos olhar, não está muito distante da época em que Noé estava vivendo. O mundo depravado, perdido. Mas nós somos uma geração eleita. Nós somos uma geração mudada, transformada pelo Senhor. Amém? Nós somos transformados pelo Senhor. E é Ele quem vai nos moldar todos os dias, nos tornar íntegro, nos tornar sábios para fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. E nessa aliança, voltando ao lar novamente, estamos chegando aí a Páscoa. E não tenho nada contra, mas às vezes nós acabamos levando algumas mentiras para dentro de casa, sem perceber. Eu vou comprar um ovinho de Páscoa. E às vezes até sem perceber, nós ainda deixamos, porque o coelhinho deixou. Primeira mentira, coelho não bota. Segundo ponto, quando nós dizemos assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não precisa falar, mas quantos de vocês já ministraram a Páscoa no lar de vocês?
ensinaram os filhos o significado real da Páscoa? Espero que nenhum fale assim, eu não sei ainda, pastor. O significado real que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Por qual caminho eles devem andar. Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Através dele, por ele e só por ele, nós fomos salvos e libertos das garras do diabo. Só por ele e através dele nós fomos salvos das garras do diabo. Nós temos que enfatizar isso nos nossos filhos. Desde pequeno, desde que eles começam a entender, você venha trazendo para ele o significado, o que Jesus significa, o que Jesus é na minha vida. Aí ele vai entender o que Jesus será na vida dele. Porque é muito fácil eu falar para ele o que Jesus é, mas se eu não vivo o que Jesus é. Eu falo da verdadeira Páscoa, mas eu não tomo isso para mim como a verdadeira Páscoa. Eu não tomo isso como o libertador da minha vida, o libertador da minha casa, o libertador dos meus parentes, o libertador dos meus amigos. Nós temos que tomar isso. Uma decisão forte e firme em quem nós cremos. Não importa como você será tratado. O importante é como o Senhor está me vendo. Como Ele tem me olhado todos os dias. Como Ele tem nos olhado todos os dias. Todos os domingos nós temos uma palavra abençoada para darmos continuidade na semana. Há uma convocação de oração. Todos os dias da semana está tendo oração na igreja. Mas poucos se voluntariam. Os líderes estão em massa, tem os dias, todo dia tem um líder responsável. Eu estou responsável pela quarta-feira, à noite, eu estou aqui de 7 às 8, todas as quartas. Então, abra os ouvidos ao chamado da liderança, dê ouvidos ao seu líder, dê ouvidos ao chamado da igreja. Não, eu jejuo só quando a pastora Ilma declara algum jejum, aí eu jejuo. Esses últimos jejuns eu não estou participando, mas a partir de semana que vem eu voltarei a participar, devido à quantidade de remédios que eu tomava. Eu tomava 30 remédios, 30 comprimidos todos os dias, devido à enfermidade que eu tinha. Mas quando o pastor Nelsinho estava aqui, a pastora Ilma orou por mim, o Edmilson e o pastor Nelsinho, e eu tomei uma posição. A partir daquele dia eu não tomei mais nenhum medicamento. E todas as vezes que o relógio ele desperta do horário do remédio, eu oro. Todos os dias, 4 vezes por dia, ele desperta, eu oro agradecendo a Deus. Ele desperta, eu oro agradecendo a Deus. Ele desperta, eu oro agradecendo a Deus. Tive mais dias em vitória do que em sofrimento. E eu creio no meu Senhor. E assim vai ser. Está guerreando todos os dias. E muitas vezes nós temos a oportunidade de guerrear pelos nossos familiares, nós não guerreamos. Muitas vezes nós temos a oportunidade de guerrear pelo nosso lar e nós não guerreamos. Nós não lutamos.
E nós temos que andar nessa aliança. Não só com o Senhor, mas com o nosso lar também. Que você posicione, que eu venha a posicionar, mediante a minha família. Que você venha se posicionar mediante a sua família. Nós temos que estarmos voltados e atentos para o reino de Deus. Uma vez eu contei uma história aqui, conheci uma menina, ela acabou se desviando, mas ela era evangélica, e ela tinha uma amiga, que essa amiga era evangélica também, mas ela se tornou homossexual, ela se tornou lésbica. Aí ela veio naquele modernismo, não, mas Jesus é amor. Não, Jesus é amor, Jesus é amor. Nós não sabemos como é que vai ser. Jesus é amor, eu creio que sim. Mas eu falei para ela, você conhece a verdade. Aí, às vezes, você não fala para ela, você não constrange ela, porque você fala que Jesus é amor. Mas, quando você chegar no céu, e ela não estiver lá, como é que você vai se sentir? Porque você ficou com vergonha de falar que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo muda. Nós temos que ter esse hábito. Tem um rapaz que ele cuida do cabelo da Neide, ele vai lá em casa, ele cuida. E ele é travesti. Já colocou peito, já colocou tudo. Ele sabe a nossa posição em Deus como é. Ele mudou o nome para um nome feminino. Mas eu e a Neide continuamos conversando com ele, chamamos ele pelo nome masculino dele. E ele nos respeita, porque independente da posição dele, nós respeitamos a atitude dele, mas nós não concordamos, porque Deus não criou ele daquela maneira. Agora, ele sabe, porque nós falamos para ele, dizemos para ele que Jesus Cristo criou homem e mulher. E ele nos respeita. Nós o respeitamos, mas ele sabe qual é a posição. E ele fala assim, Neide, você não tem jeito, porque só você que me chama desse nome, só você e o Marcelo, ninguém mais. Falou, não, mas quando nós te conhecemos, era esse nome, não era? Sim. Pois é, então nós vamos continuar te chamando desse nome. E ele não se sente ofendido. Porque ele sabe que Jesus Cristo veio para mudar. E o dia que ele tomar decisão, Deus pode transformar a vida dele. Agora, é uma decisão. Da mesma maneira, é uma decisão nossa em estar edificados no Senhor. Estarmos aliançados com o Senhor. Estarmos voltados para o reino. Voltados em comunhão com Ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero deixar esse versículo fixado na sua mente. Que você nunca venha esquecer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso ele tem que ser notório no meio das pessoas onde nós vivemos. Onde você estiver, tem que ser notório.
a sua fala, o seu procedimento e o que você pensa. Porque se nós formos engolir o mundo do jeito que ele quer, nós iremos nos contaminar também com ele e trazer tudo para o natural. Não, o mundo é desse jeito mesmo, pastor, é dessa maneira, está muito contaminado, não tem como mudar. Olha aí as leis que estão querendo aprovar, olha o que estão querendo fazer, olha a maneira que está. Eu fiquei sabendo essa semana que tem um colégio aí que o diretor proibiu falar de qualquer tema religioso e de falar que Deus te abençoe. Nem isso pode falar. Ao que ponto se está chegando? Você entrar em uma sala de aula, você falar algo, fala assim, olha, Deus abençoe. Você não pode falar. Está chegando nesse ponto. E muitas vezes nós não estamos nem percebendo que o diabo ele está afagando as pessoas que estão ao nosso redor, por perto. E muitas vezes as nossas atitudes não têm demonstrado realmente o que nós somos. Às vezes estamos concordando com aquilo que não condiz com a verdade. Hoje o que é certo, estão querendo descer abaixo a nossa goela, que o que é errado é certo, o que é certo é errado. Então nós temos que termos muito cuidado para que nós não venhamos a quebrar a aliança que nós temos com o Senhor, porque o mundo ele está se tornando pecaminoso. Porque os dias estão se tornando difíceis por onde nós estamos andando. E o pecado ele está por todo lado. Ele está entranhado do nosso lado. Eu tenho uma loja de som, quantas vezes eu vejo, alguém liga, não, eu estou em tal lugar, estou não sei o quê, eu falo, cara, o cara está mentindo na cara dura. Eu falo assim, não, eu vim aqui, eu estou numa loja de som, estou arrumando o som do carro. Aí às vezes ele está justificando para o patrão dele, porque ele tinha que ir em algum lugar e ele foi resolver alguma coisa pessoal dele. E as coisas elas vão se tornando natural aos olhos daquelas pessoas que estão tendo o hábito de mentir. Estão tendo o hábito de fazer aquilo que não condiz com a palavra. Nós temos que estarmos atentos todos os dias. Nós temos que estarmos baseados na palavra. Você tem que estar lendo a palavra todos os dias, porque a palavra ela traz conhecimento e sabedoria. Sempre nós temos batido, todas as pregações têm batido aqui, a importância da leitura da palavra, a importância da oração, a importância do jejum. Isso é importante. Isso vai se tornando um selo, um manto de proteção sobre as nossas vidas. Porque conhecendo a palavra, conhecendo a direção do Senhor, aliançado nele, eu não irei me desviar. Confessando todos os dias Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Temos que estarmos prontos, atentos à sua palavra, temos que estar prontos, atentos à sua direção, àquilo que o Senhor quer fazer por nós. Todos os dias estarmos voltados ao Senhor. Porque muitas vezes, dependendo do que a gente passa semanas sem ler a palavra. Passamos dias, às vezes mês. E
infelizmente, só o alimento do domingo ele não vai nos segurar firmes como nós deveríamos continuar. A aliança é algo pessoal. Não tem como a pastora Ilma, o pastor Willy forjar uma aliança de você. Não tem. A aliança ela é pessoal, é você. É você e Deus. Você tem que buscar isto. Falar, Senhor, leva-me mais profundo. Leva-me mais profundo, Senhor. Para que eu possa entender quais são os seus propósitos. Quais são os seus pensamentos. E quando nós passamos a entender, a nossa vida ela vai sendo transformada. A nossa vida ela vai sendo mudada pouco a pouco. Nós vamos sendo forjados à imagem e semelhança de Cristo. Temos que ser assim todos os dias. É num dia especial, alguém vai falar de você e os seus familiares, falar assim, olha, de fato, eu vejo que você é um homem de Deus. Eu vejo que você é uma pessoa que busca, que tem agido diferente, porque Deus, Ele está fazendo essa diferença. Mas muitas vezes nós ficamos olhando para nós mesmos, às vezes pelas provações, pelos momentos que nós passamos na vida, e deixamos de enxergar quão poderosa é essa aliança. Quão poderoso é estar aliançado naquele que tudo fez, aquele que tudo formou. Você que lê a Bíblia, eu sei que você que leu de Gênesis a Apocalipse, você viu ali todo o cuidado de Deus desde a criação. Adão pecou. E quando Deus o procurou ali, ele disse que estava nu. O Senhor fez vestes para ele. Deus, ele nunca desamparou o homem. Em todas as guerras, quando os homens buscaram a Deus, guerras foram ganhas sem levantar a espada. Muitas delas foram ganhas pelo poder de Deus. Mas para que você ganhe as suas guerras pelo poder de Deus, você tem que clamar, você tem que buscar, e você tem que depender dEle. É assim que ganhamos guerras sem participar da luta. O Senhor vai à nossa frente e guerreia por nós. Ele vai à nossa frente e peleja por nós e somos vitoriosos. Mas se nós não dependermos de Deus, não tem como nós ganharmos as nossas guerras sem partir para a batalha. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio de decidir o que nós queremos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai invadir o meu coração e falar, olha, Marcelo, você vai fazer isso, isso e isso. Não, Ele não faz isso. Ele abre o nosso entendimento. Ele mostra que nós precisamos fazer, que nós precisamos entender. O forjar aliança, Ele nos mostra que é importante. Mas cabe a mim, cabe a você querer. Porque se eu me limitar e falar, não, eu acho que
esse fulano não tem jeito. Ah, eu acho que essa causa, eu acho que ela não tem jeito. Então você já está assinando a sua sentença. Então confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E declarar verdadeiramente que Ele é o único Deus. Que só Ele, somente Ele, pode mudar e transformar os meus atos e as minhas atitudes. Assim eu serei transformado. Assim eu serei transformado. Amém? Vamos colocarmos de pé. Se nós formos mostrar aqui na Bíblia, todos os homens que aliançaram com o Senhor, como aliança Isaac e Jacó, Davi, quantos homens se aliançaram com o Senhor? Nós faríamos um seminário aqui de vários dias, mostrando que todos aqueles que aliançaram com Ele, que tiveram um propósito com Ele, foram homens que tiveram perseverança. Foram homens que foram vitoriosos. E os seus nomes são notórios na palavra. Não é por acaso. É que foram homens que foram forjados uma aliança firme. Uma aliança concreta. Uma aliança de amor e fidelidade. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade ao Senhor. É o que nos leva ao propósito de chegarmos onde Deus quer que nós venhamos chegar, de entrarmos diante da presença do Senhor da maneira que nós devemos chegar, ser fiel a Ele, independente da luta que você está passando, independente do fogo que você está passando. Eu quero dizer que a aliança, quando ela é forjada, nada irá mudar o seu foco em Deus. Nada irá te distrair para outros pontos que não seja o Senhor. Porque Ele é fiel. Nós somos infiéis muitas vezes a Ele, mas Ele é fiel. Todos os dias da nossa vida Deus é fiel. Como diz aqui no Salmo 139, várias vezes eu falei, você era ainda uniforme, ainda no ventre da tua mãe, e o Senhor já sabia todos os seus pensamentos, todos os seus dias. Ainda que você fosse no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Ainda que você suba no mais alto pico, lá o Senhor está. Onde você estiver, e você crer, lá o Senhor estará. Ele estará segurando na tua mão nos momentos difíceis. Ele estará te transportando nos momentos difíceis. E estará celebrando contigo nos momentos alegres, porque Ele tem esses momentos para a nossa vida. São momentos de alegria, de felicidade, em estarmos nos braços do Senhor. Que a presença dEle, que é notória neste momento, ela enche agora a sua vida, venha sobre o seu coração. Quero que você levante suas mãos agora e você renove a sua aliança com o Senhor. Eu não vou orar agora, eu quero que você ore. Fala, Senhor, eu quero renovar a minha aliança. Eu quero estar diante do Senhor com a aliança forjada, restabelecida no fogo. Senhor Deus glorioso, Espírito Santo, venha sobre cada coração agora, Senhor. Mostra, Senhor, tira os seus medos agora. Tira cada frustração agora, Senhor. Mas que cada aliança que está sendo renovada agora, cada aliança que está sendo renovada agora, Senhor, seja restabelecido agora, Senhor.
Desça sobre cada coração. Desça sobre cada vida agora, Senhor. O fogo do Senhor, Deus. Dessa renovação. Dessa nova aliança, Senhor, Deus glorioso. Essas alianças que estavam quebradas, sejam restauradas agora, Senhor, em nome de Jesus.